Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos na Expo Super ACATS Online, o primeiro evento virtual da Associação Catarinense de Supermercados. Eu sou a Estela Binetti, jornalista de economia, comentarista do Diário Catarinense e da CBN Diário, da empresa MSC Comunicação, e eu vou estar com vocês neste painel, serei a mediadora. Eu agradeço muito o convite para essa participação e vou apresentar os nossos painelistas. Nós temos três importantes líderes empresariais do nosso estado, aqui de Santa Catarina, o presidente da Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, Mário César de Aguiar, que é industrial da construção civil. Temos o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços de Santa Catarina, FEComércio, Bruno Brighton, que é empresário do setor de comércio e shopping centers. E temos o nosso anfitrião, o presidente da Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS, Paulo César Lopes, que é empresário supermercadista da região de Blumenau. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. O nosso tema é sobre os cenários econômicos de Santa Catarina. Todos sabemos que o nosso estado ele é um dos destaques no Brasil na economia, tem uma economia dinâmica, diversificada, a mais diversificada do país, e um dos nossos principais indicadores que resumem essa diferenciação é a nossa baixa taxa de desemprego. Nós temos mantido a menor taxa de desemprego do Brasil, mas mesmo assim a gente enfrenta as dificuldades econômicas, enfim, do Brasil, do mundo e dessa pandemia, que está exigindo uma reinvenção de todos, inclusive essa inovação que muitos setores estão fazendo, essa virada tecnológica, e que está nos proporcionando este evento aqui, esse evento totalmente digital, que antes era um grande evento online, super dinâmico e participativo do setor supermercadista. Eu já vou iniciar o nosso painel, eu vou fazer perguntas comuns aos três palestrantes, e depois a gente faz as considerações finais. A nossa primeira pergunta é sobre, enfim, como as empresas têm enfrentado a pandemia. Eu vou fazer primeiro para o empresário Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, e quais foram os principais desafios de sustentabilidade nos negócios do setor industrial no enfrentamento da pandemia? Cumprimento a todos, quero fazer um cumprimento especial à Estela, que todo dia nos traz importantes notícias aí sobre a economia catarinense, cumprimentar o amigo Bruno Brighton, presidente da FEComércio, ao Paulo Lopes, que é presidente da CATS, enfim, ao Politini. Acho, Estela, que essa tua pergunta ela já tem uma resposta com a própria proposta que a CATS está fazendo de um evento totalmente diferente. Nós fomos surpreendidos por essa pandemia, não esperávamos, fomos surpreendidos com uma série de ações que tivemos que implementar, e uma das ações está exatamente nesse evento online, extremamente importante e muito bem montado. Eu queria cumprimentar o Politini pela iniciativa. Acho que isso é uma antecipação do futuro. Na verdade, não há uma bibliografia sobre essa pandemia, fomos pegos de surpresa e tivemos que nos reinventar. Então, os grandes desafios que tivemos foi, no início, entender as consequências da pandemia e quais seriam as ações que tanto os empresários como a própria população pudessem, então, ter para enfrentar esse momento inusitado. As empresas, no primeiro momento, se viram preocupadas aí com o impacto econômico que a pandemia provocaria nos negócios. Tenho sempre dito que se achava no início que a pandemia seria muito mais curta do que ela efetivamente está ocorrendo, e nós ainda não dominamos esse problema, porém nós esperávamos um impacto econômico muito maior do que a pandemia causou, e ela até nos surpreendeu nesse aspecto, né? Alguns setores eles têm tido um desempenho econômico acima do que tinha pré-pandemia. Então, o que houve uma desorganização do setor produtivo, houve uma mudança muito forte no comportamento do consumidor, de forma que as empresas tiveram que se readequar.
Os próprios trabalhadores tiveram suas dúvidas de manutenção de emprego, se podiam continuar com o emprego. Então, gerou muita expectativa, muita dúvida, mas, felizmente, eu acho que isso é uma característica do brasileiro e principalmente do catarinense. Houve uma readequação, de forma que a resposta, tanto do setor empresarial como da sociedade como um todo, foi uma resposta muito positiva para essa pandemia. Nós fomos um estado que tivemos um nível de contaminação menor do que outros estados, o nosso desemprego foi menor que outros estados, a economia tem se recuperado muito rapidamente, né? Eventualmente, não nos níveis que tinha pré-pandemia, alguns setores sim, mas na média ainda não, mas o Estado deu uma resposta muito positiva. Por outro lado, também, o governo federal tomou iniciativas importantes no caso da preservação dos empregos, com as MPs 927 e 935, se não me engano esse número, mas foram duas medidas provisórias importantes em que empregados e empregadores puderam conversar qual seria a melhor maneira de se manter os empregos. De forma que nós tivemos assim uma antecipação do futuro. Se falava que havia uma tendência de home office, de repente, muito rapidamente, nos vimos na obrigação e na necessidade de implementarmos o home office. Esse evento, como eu disse anteriormente, já é uma resposta a essa pandemia, né? A digitalização foi antecipada, então, vários comportamentos foram modificados, de forma que a nossa economia tem dado uma resposta rápida, importante, e nós sempre dissemos, quando fomos consultados por vários jornalistas, qual era a nossa expectativa com relação à economia. Nós sempre temos uma posição otimista, né, diante do quadro, evidentemente, mas que Santa Catarina seria um dos primeiros estados a se recuperar, e efetivamente isso tem ocorrido, muito por conta, talvez, de que o próprio governo do estado, uma medida, acho que foi importante, no dia 15 de março, de provocar, naquele primeiro momento, o fechamento da atividade econômica, mas em seguida foi liberando as atividades econômicas, e eu queria aqui salientar, e aqui estou na presença do Bruno, as entidades empresariais tiveram um papel importante na liberação da atividade econômica. Nós, no início da pandemia, diariamente, depois semanalmente, participávamos com um grupo econômico, onde nós pleiteávamos a abertura da atividade econômica, porque entendíamos que importante era preservar a saúde, mas também importante era preservar a atividade econômica. Então, esse grupo do Conselho das Entidades Empresariais, junto com o Ministério Público, representantes do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, nós discutimos de que maneira poderíamos, então, iniciar as atividades, gradativamente, as atividades econômicas. E o Conselho das Entidades Empresariais elaborou todos os protocolos de segurança para que o governo pudesse, então, implementar esses protocolos de segurança e permitir que gradativamente a economia de Santa Catarina pudesse estar se movimentando com uma função principal, que era manter a saúde das pessoas. Então, acho que houve uma conjunção de esforços, de iniciativas que fizeram com que o nosso estado pudesse se recuperar. Logicamente que não esperávamos isso, não é uma boa coisa, evidentemente, mas diante desse quadro, Santa Catarina deu respostas muito positivas. Inclusive, semana passada estive viajando pelo oeste de Santa Catarina e lá já há falta de empregados, né? Há um excesso de oferta de empregos, então mostrando que nós somos uma economia viva, uma economia que dá resposta muito rápida, muito por conta da resiliência do catarinense, muito por conta do empreendedorismo do catarinense. Então, acho que Santa Catarina conseguiu, diante desse quadro negativo que é a pandemia, dar respostas muito positivas. Esperamos que isso continue, que também que os outros estados possam recuperar, já que somos um estado produtor e dependemos da economia também de outros estados. Muito obrigada, presidente da Fiesc, sobre a sua análise e sua resposta. Agora nós vamos ouvir o presidente Bruno Braita, da FEComércio, que é um setor que sofreu mais nesse desafio da pandemia, porque nem todas as atividades puderam ser retomadas.
Cumprimentar a Estela, que é a mediadora desse encontro, cumprimentar o presidente da Fiesc, meu amigo Mário, cumprimentar também o meu amigo Paulo, que é o presidente da CATES, e cumprimentá-lo também pela inovadora possibilidade de, este ano, termos aí também esse encontro da CATES, né? A Expo Super, que é tradicional aqui no estado, e diga-se de passagem, talvez seja a maior exposição do nosso estado, e cumprimentar o Politino. Eu gostaria de enfatizar aqui de que o maior desafio que nós encontramos, e nós fomos extremamente vitoriosos, eu vou repetir algumas considerações que o Mário acabou de fazer, pois nós estivemos juntos nesse processo todo. Foi o diálogo que nós mantivemos com o aparato do Estado, o Ministério Público, como o Mário citou, as federações, enfim, com todas aquelas entidades que, de fato, tinham alguma responsabilidade com relação ao momento em que se iniciou essa pandemia. Mas a nossa preocupação inicial era de flexibilizar todas as atividades que pudessem voltar a funcionar gradativamente, para que não expuséssemos a população, os nossos clientes, com relação à pandemia. Então, a discussão sempre foi, e o diálogo, né, com essas entidades, né, foi no sentido de encontrarmos protocolos de segurança nas diversas atividades, para que rapidamente nós pudéssemos, então, oferecer a esses segmentos da atividade comercial possibilidade de abertura dos nossos estabelecimentos. E assim foi feito, e nós entendemos de que, dessa maneira, grande parte da flexibilização ela aconteceu até certo ponto rapidamente, muito embora hoje ainda nós temos uma atividade que ainda sofre, que é o setor de eventos, que é uma atividade importante no nosso estado, que até hoje ainda não foi liberada, e sempre existiu uma preocupação muito grande da nossa parte, no sentido de implementar protocolos de segurança para que essa atividade também pudesse ser enfrentada. Então, eu acho que dentro da pergunta, eu não vou me delongar, porque o Mário, de fato, ele fez uma exposição muito importante de todo o acompanhamento que nós tivemos nesse período, mas eu gostaria de fazer aqui uma observação de que também, por parte do governo federal, nós também tivemos aí iniciativas muito pertinentes, né, com relação à possibilidade de sustentabilidade das nossas empresas, principalmente com relação ao emprego, né? Nós tivemos aí programas de emergência que vieram sustentar principalmente a atividade empresarial no sentido da permanência dos funcionários nas nossas empresas. Então, isso aí veio, em grande parte, ajudar e colocar também de que o nosso estado foi um estado que menos desempregou. Porém, existe a preocupação do retorno desses funcionários ao mercado de trabalho. Então, eu vejo de que o nosso estado, né, ele entregou a todos os empresários, né, de uma forma rápida, através da ação das federações e do próprio Estado, elementos que pudessem dar uma maior sustentabilidade às nossas empresas. Muito obrigada, presidente Bruno Breithaupt. E agora nós vamos ouvir o presidente da CATES, Paulo César Lopes, sobre como foi essa
esse desafio de atuar durante a pandemia e como é que está sendo esse enfrentamento ainda hoje. Também quero cumprimentar a Estela Benetti. Obrigado, Estela, por estar participando, coordenando o nosso painel. Cumprimentar os amigos Mário César Aguiar, presidente da Fiesc, meu amigo Bruno Braito, presidente da FEComércio. É uma honra tê-los aqui conosco nesse dia. Bom, o nosso setor, de certa forma, ele foi privilegiado de um lado, que foi a questão da essencialidade, que nos permitiu trabalhar desde o primeiro momento. Porém, isso trouxe um grande desafio. Primeiro, foi a questão do abastecimento. Se nós voltarmos um pouquinho lá no começo da pandemia, no dia 17 de março, quando o governador fez o primeiro decreto de isolamento social, houve uma correria muito grande por parte dos consumidores aos supermercados. Nós não estávamos preparados para isso. Obviamente que os supermercados maiores, eles têm um estoque maior, têm os seus CDs, os centros de distribuição, porém, nós sabemos que a grande maioria dos supermercados catarinenses, nós temos mais de 4.000 lojas de supermercados no estado, são formados de pequenos e médios supermercadistas. De fato, não estavam preparados para aquela demanda grande do primeiro momento, e houve, de certa forma, um desabastecimento, mas foi temporário, foi o tempo de conseguir comprar novamente ou receber dos CDs e colocar na área de venda. A segunda grande preocupação nossa foi com a questão da saúde, né, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, porque uma vez que nós estávamos à linha de frente e não se tinha um histórico, né, o que a gente sabia é o que estava acontecendo em outros países, principalmente na Europa, com um alto índice de contaminação, obviamente que houve uma preocupação muito grande da nossa parte. Mas desde o primeiro momento, a CAT já implementou um protocolo de segurança, um protocolo muito rígido, que foi aprovado pela Vigilância Estadual, e nós temos aqui, durante todo esse período, um contato muito grande com uma parceria com a Vigilância Estadual, justamente no sentido de estar orientando os nossos associados para evitar essa contaminação. Houve aí a participação do nosso comitê de RH, que é bastante atuante, também do comitê fiscal, comitê tributário e outros comitês que nós temos aqui na CATS, no sentido de a gente fazer um protocolo que pudesse atender todos os decretos que houveram ao longo desse período. Começou pelo governo estadual, decretos do governo federal, e principalmente depois começou os decretos municipais. Foram diversos e nós temos que nos adequar a cada um deles. Esse talvez tenha sido o nosso maior desafio. Então, houve um diálogo muito grande entre a CATS e essas prefeituras, esses prefeitos, para que a gente pudesse atender todas essas demandas aí em termos de regras que foram criadas para adequar, né, os supermercados poderiam atender da melhor maneira possível. Tivemos que restringir horário de atendimento, tivemos que restringir número de pessoas dentro das lojas, realmente um grande desafio. E o mais importante, né, que vale salientar e que a gente tem que parabenizar todo o setor supermercadista, que nós tivemos uma contaminação muito baixa durante esse período. Nossos colaboradores, apesar de estarem na linha de frente a todo momento, o índice de contaminação foi muito baixo, o que prova que nós fizemos um protocolo rígido e que funcionou. Fora isso, tivemos também a questão aí de aumento de preço, que foi complicado lá no começo já. Estivemos nesse tempo todo também aí uma parceria muito forte com o Ministério Público, com o próprio PROCON, e a orientação que a CATS deu desde o início foi que, de fato, os nossos associados não praticassem preços abusivos e tampouco aceitassem preços abusivos, também por parte de fornecedores. Isso ocorreu de forma tranquila, tivemos lá no começo um problema com leite, mas foi prontamente resolvido. E agora nós temos um desafio grande que também todo esse aumento de preço que todos estamos acompanhando aí, mas em virtude, né, do aumento do dólar, a exportação, o aumento da demanda mundial. No Brasil, o consumo aumentou muito e nesse ponto, né, os mercados também, mais uma vez, foram privilegiados, porque as pessoas estando em casa, as crianças não indo para a escola, o consumo aumentou muito. Os restaurantes fecharam durante um bom período e as famílias ficaram em casa e passaram a consumir mais, por isso também toda essa demanda vem causando um certo aumento de preço, que é para nós também um desafio, porque sempre o nosso cliente acha que os mercados são os culpados desses aumentos, e na verdade não é. É uma questão de situação econômica, né, como já falei aqui, a questão da exportação, o aumento do dólar, a desvalorização
do real, tudo isso fez com que os preços tivessem um aumento, e nos últimos 2 meses, de forma mais significativa, principalmente itens como o arroz e a soja, o óleo de soja, que tem aí trazido bastante reclamação para o setor. Mas, enfim, então, acho que é mais ou menos isso, né, um panorama aí desse período. Houve uma preocupação muito grande também, acho que tem que frisar aqui, por parte do governo federal. Primeiro foi na questão do abastecimento, ele sempre se preocupou com isso, foi aberto um canal entre a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e o ministro Paulo Guedes da Economia, com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, justamente para evitar que nós tivéssemos desabastecimento. O que o governo não queria, principalmente no começo da pandemia, era isso, e também foi uma preocupação aqui do nosso governo estadual, e eu vejo que, de certa forma, a gente consegue passar de forma bastante tranquila com isso. Obviamente que a questão da ajuda do governo, né, chamado Corona Voucher, influenciou bastante na questão do consumo. De fato, o brasileiro consumiu muito com essa ajuda. Aqui no estado, nosso impacto foi um pouco menor do que o Nordeste, por exemplo. Parece que aqui impactou em 1,5% a questão do PIB, o Corona Voucher, mas tem estados aí do Brasil que contribuiu com 6%, 8%. Então, realmente, essa ajuda foi bastante significativa e com que fez também com que os supermercados pudessem ter vendido mais. Nós estamos aí esse ano, para ter uma ideia, em torno de 8,5% de acréscimo de venda em relação ao ano passado. Obviamente que no início do ano nós prevíamos um crescimento, até porque a economia tinha uma boa perspectiva. Fomos surpreendidos por essa pandemia, como já foi dito aqui, né, que causou no primeiro momento medo para todos os setores, por causa do perigo do desemprego, economia, o PIB caindo, mas com essa ajuda do governo a gente percebeu, né, e sentimos aí que, de fato, ajudou muito no crescimento das vendas no nosso setor. Então, Estela, mais ou menos é isso, né, que nós fizemos aí para enfrentar a pandemia durante esse período. Muito obrigada, presidente Paulo César. Agora vamos para a nossa próxima rodada de perguntas, sobre a expectativa de cada setor. Eu gostaria de ouvir do presidente Mário sobre quais são as expectativas da indústria para essa retomada no pós-pandemia. Bom, Estela, a expectativa da indústria catarinense é altamente positiva, né? Nós já recuperamos bastante da atividade econômica, como eu disse anteriormente, alguns setores já superaram a sua atividade econômica pré-pandemia. Acho que o Estado, por ter uma indústria diversificada, ele tem na indústria uma participação importante na produção de riqueza do Estado. 34% dos empregos formais de Santa Catarina são provenientes da indústria. Depois do sistema financeiro, é a indústria que melhor salários paga aos seus colaboradores, de forma que a recuperação da indústria, que é uma recuperação previsível, fará um benefício muito grande para a economia catarinense. Mas nós dependemos de algumas variáveis, né? Por exemplo, o câmbio. Nós somos um estado que a indústria exporta muito produto, então esse momento ele é altamente favorável para os exportadores. O câmbio, então, tem permitido que a nossa indústria possa fornecer para outros países, e ainda acrescentar essa questão do câmbio favorável para a industrialização catarinense. Nós temos também uma visão mundial de se ter uma dependência cada vez menor dos produtos provenientes da Ásia. Então, nós, Santa Catarina, por ter essa indústria competente e diversificada, pode ser uma opção para atender ao mercado mundial em substituição a produtos asiáticos. Agora, nós sabemos que nós não temos um ambiente favorável à produção de riqueza no Estado, né? A industrialização. Nós temos uma legislação extremamente complexa, nós temos uma carga tributária elevada, então o país precisa rapidamente fazer as reformas necessárias para que a gente crie esse ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios. Muito já se conseguiu com a própria legislação, nova legislação trabalhista, agora está se estudando a reforma tributária, a reforma administrativa, então o país precisa passar por uma série de situações para que nós possamos encontrar o caminho do desenvolvimento. Mas nós temos uma visão otimista, como eu disse anteriormente, muito baseado no empreendedorismo do catarinense, na resiliência do catarinense,
na confiança daquilo que ele faz. Nós temos no setor industrial, nós temos uma característica diferente das indústrias brasileiras. As grandes indústrias catarinenses são indústrias criadas pelo suor, pela dedicação dos catarinenses. Elas nasceram aqui em Santa Catarina, foram para outros estados e para outros países. É uma característica própria de Santa Catarina. Quando nós comparamos com alguns estados, as grandes indústrias vieram para aqueles estados. E nós não, aqui nós construímos as nossas indústrias e hoje são referências nacionais e internacionais. Então, eu acho que isso tudo dá uma expectativa muito positiva para Santa Catarina. Nós estamos extremamente confiantes, nós temos ouvido os nossos vice-presidentes, que se distribuem em todo o estado de Santa Catarina, e todos têm afirmado e com convicção de que Santa Catarina está na retomada muito forte e que se manterá, provavelmente, essa retomada ao longo do tempo. Logicamente que dependemos de algumas variáveis, mas isso coincide com a visão de muitos economistas que prevê para o ano que vem um crescimento acentuado da economia brasileira. Santa Catarina, com a menor taxa de desemprego, com essa característica, certamente estará no rol dos estados com maior desempenho. Temos muitas demandas, temos muitas deficiências, mas isso não nos impede de ter esse olhar otimista. Muito obrigada, presidente Mário. Agora nós vamos ouvir o presidente da FEComércio, o senhor Bruno Braita, sobre as expectativas do setor de comércio e serviços. Nós estamos otimistas, apesar de que nós tivemos aí um grande número de empresas da atividade comercial fechadas, né? Principalmente pequenas lojas, tá? Que muitas talvez não abrirão mais, mas as lojas elas vêm crescendo aí numa média de 3,5% a 5%, sempre sobre o mês anterior. Então, isso nos dá um direcionamento de que o comércio, as lojas estão passando por um crescimento, muito embora ainda não totalmente recuperando aquilo que o período pré-pandemia. Porém, vem crescendo, o que nos deixa muito otimista, e talvez o crescimento não fosse maior em função de problema de falta de mercadoria que nós já sentimos, principalmente na área de material de construção e eletrônicos. As indústrias, em função do desarranjo que tiveram que fazer em função daquilo que foi dito já anteriormente, ninguém sabia, todo mundo achava que esse período de pandemia fosse mais curto. As grandes empresas, as usinas, tiveram que desligar seus fornos, suspendendo também contrato de trabalho e dando férias a seus funcionários. Criou-se aí um hiato de produção que, com o andar da carruagem, como se diz, com a liberação das atividades do comércio, a procura de bens e de pequenas reformas, ela propiciou aí esse aumento de vendas, que foi bem-vindo para que mais rapidamente o setor comercial pudesse responder a esse período durante a pandemia. Então, nós acreditamos de que o comércio ele vai continuar crescendo, e, inclusive, nós temos notícia de que, principalmente as maiores redes de varejo, elas vão abrir novas lojas, porque elas entendem de que o consumidor ele precisa experimentar os produtos, independente de não esquecer das vendas através de ferramentas virtuais, mas o consumidor ele quer experimentar o produto, ele quer sentir o produto. Muitos consumidores ainda precisam sentir, como se diz, o cheiro do produto na loja. Então, o quadro
é de otimismo, e também queria dizer de que também o setor varejista, através da inovação, através de ferramentas inovadoras, através principalmente das plataformas virtuais, conseguiu, nesse período de pandemia, sustentar as suas vendas, fazendo com que também o número de funcionários não fosse desligado, porque o custo de treinamento, o custo de conhecimento dos nossos funcionários no varejo também é muito alto. Então, houve também a facilidade, em função da manutenção dos empregos nesse período, fazer com que as nossas atividades não sofressem muitos problemas. Então, eu vejo de que, uma vez as indústrias resolvendo o problema de produção, para que alimente com mais rapidez o comércio, nós possamos dar uma resposta ainda maior com relação a vendas. E ainda mais com o advento do Natal, que sempre é o melhor mês de venda da nossa atividade, nós possamos dar uma resposta melhor à atividade comercial, principalmente com relação a trabalhos temporários, que agora nós sempre demandamos nessa época do ano, conseguindo, assim, dessa maneira, um crescimento mais sustentável. Ok, presidente Bruno, muito obrigada. Agora nós vamos ouvir as expectativas do setor supermercadista com o presidente da CATES, Paulo César Lopes. A nossa expectativa também é bastante positiva, como eu já falei na resposta anterior, nós já estamos aí com crescimento na ordem de 8,5% e nós esperamos finalizar o ano com esse crescimento. Dado o quadro, né, que nós tínhamos aí de início de ano, no início da pandemia, uma perspectiva de queda do PIB de menos 9%, né? Hoje fala-se menos 5%, acredito que no estado nós tenhamos um número bem menor que isso. Tudo isso eu acho que vai contribuir aí para que nós tenhamos um bom ano. Obviamente, como o Bruno falou, agora vem as festas de final do ano, Natal, com essa mudança de hábito de consumo, né, as pessoas estarem consumindo em casa, as famílias estarem mais unidas, as pessoas não indo viajar. Tem uma pesquisa aí que diz que as pessoas vão preferir viajar no máximo ou em torno de 150 quilômetros, querem de carro, não querem andar de avião. Nós acreditamos que nós teremos uma boa temporada. Já deu para sentir aí nos últimos 2 feriados a quantidade de pessoas que se deslocaram para o nosso litoral, então nós acreditamos que de fato vai ser uma temporada excelente. Tudo isso vai contribuir para o aumento das vendas. Obviamente nós temos uma preocupação também, da mesma forma que o Bruno falou, que é a questão aí da ruptura, né, de alguns produtos, dado aí, de fato, a indústria não está conseguindo abastecer da forma como vinha antes da pandemia. Nós estamos aí com um certo problema de embalagem em algumas fábricas, alguns fabricantes, até porque são produtos importados, principalmente da China. A questão da matéria-prima para embalagem está sentindo aí uma certa preocupação nesse sentido. Nós acreditamos aí que a indústria vai reagir bem, conforme o presidente Mário já falou, e a gente vai conseguir ter produto para atender toda essa demanda de final de ano. Então, a expectativa, tanto para finalizar esse ano como para o ano que vem, é melhor ainda, né? Também os números apontam isso. Está previsto um crescimento de PIB na ordem de 3%, 3,5% para o ano que vem. Aqui em Santa Catarina, acreditamos de novo que seja maior, até porque, pelo aquilo que já foi dito, por ser um estado diferenciado, por ter uma economia diversificada, e, né, com agronegócio, com a indústria forte, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos também 2021 um excelente ano. Então, de fato, a nossa expectativa é bastante positiva, Estela. Muito obrigada, presidente Paulo César Lopes. Agora nós vamos para a nossa próxima rodada de perguntas. O tema é sobre conselhos, dicas para líderes empresariais e para empresas. Enfim, que conselhos vocês dão para líderes empresariais sobre como ter um melhor desempenho do seu negócio no pós-pandemia?
Vamos ouvir o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Estela, essa é uma pergunta difícil de responder. Cada um conhece bem do seu negócio, né? Mas eu, se pudesse dar o conselho, diria que o produtor tem que estar muito atento para as necessidades do consumidor. A pandemia provocou uma mudança de hábito muito forte no comportamento dos consumidores. Aqueles produtos que inicialmente tinham assim, sucesso no mercado, deixaram de ser um sucesso e outras necessidades surgiram. Eu reporto aqui, ainda há 15 dias atrás, recebemos aqui um grande produtor de couro, que exporta muito para o mundo todo, e ele disse que 50% da produção daquele produto de couro era destinada à produção de calçados a nível mundial. E hoje, 70% do que ele produz são para móveis. Então, houve, então, um redirecionamento do consumo e o industrial vai ter que estar muito atento a essas novas demandas. Então, um conselho que eu poderia dar era estar muito atento à mudança comportamental do consumidor. Acho que isso é fundamental, as empresas que se anteciparem, né, a esse futuro, e que agora já é presente, elas terão maior sucesso. Uma outra dica, e aí até eu acho que teria que ser respeitado, isso é a questão dos protocolos de segurança. Então, é importante manter os protocolos de segurança, não pensar que a pandemia passou. Nós estamos vendo a retomada da infecção em alguns países da Europa. Então, é fundamental que as empresas tomem o máximo cuidado, continuem com os protocolos de segurança, de preferência ainda melhorando os protocolos, havendo qualquer deficiência que se melhore os protocolos, para que não haja problemas futuros. E tão importante quanto ter os protocolos de segurança é registrar que a empresa está adotando os protocolos de segurança. Isso é uma recomendação jurídica que nós temos feito a todas as empresas para que respeitem os protocolos e que registrem os procedimentos que estão sendo implementados nas indústrias. Mas também diria, como dica, acreditar naquilo que está fazendo, estar atento às mudanças de comportamento, mas ter a crença e o otimismo próprio do catarinense. Acho que é fundamental as pessoas vislumbrarem um futuro promissor para que as empresas possam prosperar. Então, seriam praticamente, Estela, essas as dicas, né? Acreditar naquilo que faz, estar muito atento à mudança comportamental do consumidor, que isso é uma mudança radical que está vendo. O próprio comércio está sentindo uma mudança muito brusca com a questão do e-commerce, que está sendo implementado numa velocidade muito grande, e manter os protocolos de segurança, que é fundamental para manter a sanidade das pessoas, que possamos, então, estar se desenvolvendo. Muito obrigada, presidente Mário, pelos relevantes conselhos, e realmente importante para todas as empresas. Eu gostaria de ouvir agora o presidente da FEComércio, Bruno Gaito, também sobre os conselhos, as dicas que ele dá para os empresários, para os líderes. Eu não diria conselho, porque conselho é difícil, né? Mas eu gostaria de fazer aqui alguma observação. Eu acho que uma grande preocupação nossa deveria ser com o número de desempregados. Tá? Foi colocado aqui, muito embora o nosso índice de desemprego é muito baixo, mas nós devíamos ter uma preocupação com relação ao aumento de vagas de emprego, para que esses funcionários também tivessem, esses desempregados tivessem possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Também concordo com o Mário, a mudança de hábitos de compra do consumidor, eles foram se modificando com essa pandemia e faz com que a atividade comercial, ela também, da mesma forma como na indústria, talvez uma ou outra indústria teve que redirecionar os seus produtos, também nós temos que estar muito atento àquilo que o consumidor hoje mais precisa e que, com a mudança de hábito, ele também vai procurar produtos diferentes ou produtos que ele precisa nesse momento para a sua comodidade. O Mário também falou em protocolo de segurança, e aqui quero colocar de que a Fiesc, através do SESI,
eles desenvolveram uma ferramenta, o Coronadados, né, Mário? Que o Coronadados é uma ferramenta que monitora a saúde do nosso funcionário no dia a dia. E eu acho que, para que nós possamos atender e propiciar ambiente saudável de compra dentro dos nossos estabelecimentos, é importante que esses protocolos de segurança nas nossas empresas eles sejam rigidamente, diariamente conferidos para que nós possamos dar segurança a todo aquele cliente que adentra em nossos estabelecimentos. Então, eu gostaria aqui de enfatizar de que eu não tive nenhuma notícia de que nenhum estabelecimento industrial, comercial, em todos os segmentos, tiveram alguma ação por parte de algum órgão fiscalizador nesse período de pandemia que tivessem incorrido em algum erro, alguma negligência. Então, por isso que o nosso Estado é diferente, é diferenciado, porque culturalmente nós cuidamos do aspecto social, consequentemente o aspecto econômico vem junto. Então, eu gostaria de também aqui colocar de que, em função da resiliência, em função do espírito empreendedor e inovador do empresário catarinense, sem dúvida, nós vamos encontrar um bom caminho daqui para frente em função da pandemia. Muito obrigada, presidente Bruno. Agora nós vamos ouvir o presidente Paulo César Lopes, da CAT, sobre os conselhos, né, as dicas que ele tem para os empresários nessa fase de pandemia e pós-pandemia. Bom, primeiro é entender que, de fato, as coisas mudaram muito. Aquilo que o Mário já falou, a questão do comportamento do cliente, os hábitos de consumo mudaram completamente. Hoje é uma tendência muito grande da saudabilidade, já existia, isso aumentou ainda mais agora com a pandemia, e o cliente vai estar cada vez mais focado nisso. Então é importante que tanto indústria como comércio, de modo geral, supermercados, estejam muito atentos quanto a isso. Não é aquilo que eu quero comprar, não é aquilo que o meu departamento quer comprar, e sim aquilo que o consumidor quer comprar. Então, colocar as pessoas no centro de tudo, desde o cliente até o próprio os nossos colaboradores, a atuar com treinamento. Nós temos que ser um líder inspirador, um líder que treina as pessoas. Acho que isso é muito importante. Estar atento, né, às evoluções tecnológicas, toda essa questão da inovação, a transformação digital, de fato, acelerou muito durante a pandemia, veio para ficar. As empresas têm que estar muito atentas quanto a isso, as vendas online, muitos canais, porque a gente sabe, o Bruno falou anteriormente, que as lojas físicas continuarão sendo abertas, o nosso setor não é diferente, tem diversas abrindo esse ano, o ano que vem tem perspectiva de abrir muito mais, porque o consumidor, de fato, ele quer ter experiências na loja física, mas ele também experimentou as lojas online e as lojas virtuais, e também quer ter uma experiência positiva. Então, é importante que os empresários estejam atentos a tudo isso. Obviamente, analisar a gestão de risco, planejamento da empresa que tem que ser revisitado a cada instante, a cada momento, justamente por conta de todas essas mudanças. E, principalmente, eu acho que uma dica importante, que é uma frase que eu gosto muito, que é aprender a desaprender e reaprender. Isso nunca foi tão importante como nesse momento. Porque tudo aquilo que a gente conhecia, tudo aquilo que a gente sabia, muitas coisas já não valem mais, nós temos que estar reaprendendo a cada instante. Então, é importante que todos estejam atentos quanto a isso, para que consigam ter continuidade e perenidade nos seus negócios. Muito obrigada, presidente. Realmente são dicas valiosas que todos vocês passaram aqui, que realmente os empresários precisam ouvir e colocar em prática cada um. Mas como a gente tem um pouco de tempo ainda no nosso painel, eu vou fazer mais uma pergunta, puxando um gancho do presidente Bruno Brighton. Nós temos uma preocupação com a questão social, como o Brasil vai ficar depois de todos esses incentivos do setor público para superar a pandemia. Nós já tivemos agora a redução do auxílio emergencial, que passou de R$600 para R$300. Algumas regiões
Brasil vão sentir um impacto, inclusive, na economia, né? E também nós temos o fim dos incentivos para manutenção de emprego por essas MPs. Então, como é que vocês veem esse cenário, como o fim desses auxílios? A economia vai ter força de retomar, de oferecer um expressivo número de empregos? Gostaria de ouvir cada um, começando pelo presidente Mário. Olha, Estela, eu acho que o país precisa, como eu disse anteriormente, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios. Entendemos que as medidas emergenciais, elas foram importantes, mas foram emergenciais. Não se pode continuar com o voucher Corona, né, se dando para as pessoas uma complementação salarial. Isso não tem sustentabilidade. O importante, como o Bruno colocou, é gerar emprego. E para gerar emprego, você precisa criar um ambiente favorável. O Brasil precisa passar por reformas extremamente importantes. Nós somos um país que tem um potencial enorme. Não é compreensível que nós ainda não retomamos o caminho do desenvolvimento sustentável no país. Nós temos todas as condições para sermos uma liderança mundial no setor industrial, no setor do comércio, no fornecimento do agroalimentar. Então, o país precisa melhorar esse ambiente de negócio. Para isso, nós precisamos passar por reformas fundamentais para o Brasil. É fundamental que isso ocorra. Também tem que se diminuir essa dualidade que hoje existe no Brasil. Foi criado hoje uma disputa entre nós, que não é benéfica, né? E eu acho que é importante que o Brasil seja convergente às ações para que nós possamos encontrar o caminho do desenvolvimento. Então, espero que rapidamente as lideranças políticas, empresariais, a sociedade organizada possa, de uma forma organizada, resolver essas questões que são fundamentais para que o país possa se resolver. Então, essas reformas são fundamentais e espero que rapidamente nós possamos tê-las implementadas para que possamos realmente colocar o país com esse potencial enorme no caminho do desenvolvimento. Muito obrigada, presidente Mário. Eu gostaria de ouvir o presidente da FEComércio novamente sobre esse assunto, mais algumas observações dele com relação a esse tema do futuro sem o auxílio social. Quem gera riqueza em qualquer país do mundo são as atividades empresariais, através da geração de empregos. Eu não tenho outro caminho a não ser esse caminho. Então, dada essa tônica aí, a preocupação com relação à possibilidade de gerar o maior número de empregos também aqui no nosso estado. Agora, é evidente que, para que isso aconteça, nós temos que ter segurança jurídica, para que os empreendedores eles tenham a possibilidade de fazer investimentos, tá? Não só investidores brasileiros, mas atrair investimentos de fora do país, investimentos internacionais. E o que mais nós precisamos, de fato, são essas reformas que há muito tempo são discutidas e que com maior rapidez elas devam ser implementadas para que, de fato, se crie um momento propício para que nós possamos crescer, pois nós temos aí uma dívida interna enorme, falam aí em termos de 860 bilhões, que é muito dinheiro, e sem a geração de emprego, sem a geração dessa riqueza, nós não vamos ter como superar esse momento crucial que nós passamos. Não é só nós, mas os outros, a maioria dos países do mundo. Mas eu acredito no empresário catarinense, principalmente onde nós vivemos, né? E no empresariado brasileiro, de que com sua capacidade de inovação e empreendedorismo, nós possamos começar, né, a voltar a crescer para que nós possamos
de uma maneira muito sólida, movimentarmos a economia e fazer com que a parte social seja atendida. Gostaria de ouvir o presidente da CATES sobre esse cenário aí pós-auxílio emergencial e outras ajudas. Como eu também falei no bloco anterior de respostas, tem uma preocupação, obviamente, com essa questão aí de quando parar, né, o auxílio emergencial. Nós sabemos que ela não pode ser permanente, o Brasil não tem condições de bancar isso. Porém, o impacto aqui em Santa Catarina ele vai ser menor, como eu disse, né, em torno de 1,5% de PIB, diferente de outros estados, principalmente do Nordeste, por exemplo. Mas eu tenho uma forma, como já foi dito pelo Mário, pelo Bruno, de nós lutarmos isso, né, que é com a geração de empregos. Não tem outra saída. Somos nós que geramos empregos, somos nós que geramos renda, somos nós que pagamos impostos, os empreendedores. É importante, então, que o governo tome medidas para que isso aconteça. Foi falado aqui nas reformas, né, que o Brasil tem que fazer, reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, para que possamos ter uma melhor segurança jurídica, né, que a gente foi dito pelo Bruno. Hoje é uma preocupação muito grande dos empresários, porque a insegurança jurídica no Brasil é muito grande. Por mais que nós tenhamos, façamos as coisas corretamente, nós nunca temos certeza se de fato dado a insegurança jurídica. Então é importante, né, que tudo isso aconteça para que melhore o ambiente para empreender, como disse o Mário também, para que a gente consiga aí fazer que a economia cresça, que a gente consiga gerar mais empregos, que a gente todos fiquemos menos dependentes da ajuda do governo. Eu acho que, então, é isso, né? Eu também acredito muito no estado de Santa Catarina, acredito muito no empresariado catarinense e brasileiro também, e tenho certeza aí que nós conseguiremos sair muito mais fortes dessa pandemia. O estado de Santa Catarina, como já foi dito, também é um estado diferenciado. Nós estamos aí praticamente com todos os segmentos voltando ao normal, alguns até crescendo acima da expectativa, com exceção, né, Bruno, dos eventos, como já você mesmo falou, que em virtude de não podermos estarmos aglomerando, os eventos estão acontecendo de forma muito lenta, mas também acreditamos que em breve, com a vinda da vacina, que está prevista já para o final do ano, talvez início de 2021, consigamos voltar ao normal também com os eventos, para que tenhamos aí a retomada total da economia catarinense. Muito obrigada, presidente Paulo. A gente tem ainda um tempo para considerações finais. Vocês realmente colocaram o que a gente vive aqui em Santa Catarina, um cenário onde a gente teve um desempenho econômico acima da média, as empresas foram super eficientes, fizeram a sua parte em retomar a produção com cuidados, mas mesmo assim a gente tem uma situação difícil no estado, nós temos quase 3.000 mortes e a gente precisa continuar com uma série de cuidados, como vocês também colocaram. E nós temos um espaço ainda para considerações finais, vocês poderiam fazer considerações finais de 2 minutos antes de encerrarmos o nosso evento. Então, eu passo a palavra para o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Obrigado, Estela. Eu queria agradecer a oportunidade de debater aí com os nossos palestrantes, discutir, são fundamentais ouvir aí o setor do comércio, supermercados, né? Aliás, nós somos fornecedores aí do comércio, é fundamental essa integração, e eu queria cumprimentar o Paulo e também o Politini pela brilhante iniciativa de fazer a Expo Super online. Acho que é uma inovação. Talvez Santa Catarina novamente dá um exemplo, né, de ser um estado inovador, um estado referência. Achei extremamente interessante. Acho que é uma maneira de se contemplar a sociedade com uma oferta de opções aí de produtos através dessa Expo Super. Então, cumprimentar e agradecer pela oportunidade de estar aqui ouvindo as opiniões aí de importantes, tanto da FEComércio como da CATES. Isso nos dá subsídio para levar aos nossos industriais informações extremamente relevantes. Cumprimentar a Estela pela condução do trabalho e agradecer, então, pela oportunidade e colocar a Federação das Indústrias Catarinenses à disposição de todos os senhores. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Muito obrigada, presidente Mário. Vamos ouvir o presidente Bruno, da FEComércio. Cumprimentar o Paulo e o Politini por ter transformado, e eu não tenho medo de dizer, de que é a maior feira de negócios hoje
do estado de Santa Catarina, e a mais organizada. Não exatamente a maior, não é a mais organizada, mas essa é. Tá? Então, dizer de que é uma satisfação, né, Paulo, poder estar presente nessa atividade, e também nós sempre temos procurado uma aproximação, já que fazem parte da FEComércio. Estamos juntos, tá? E cumprimentar por essa transformação nesse momento de pandemia, propiciando, assim, negócios. Mário, novamente, um prazer estar junto contigo, tá? E dizer de que nós temos tido convergência, né, nas nossas explanações, em função do diálogo que sempre temos, né, no sentido de propiciar as melhores informações junto a todas as nossas empresas e conviver com o diálogo, né, aproveitando as melhores práticas, discutindo o que há de melhor para os nossos empresários de todas as atividades empresariais de Santa Catarina. Obrigado por essa oportunidade, novamente, de termos estado juntos. E agradecer também a Estela, que, como jornalista, ela tem se destacado sempre, por isso que ela hoje foi a mediadora desse encontro aí, nessa Expo Super do ano de 2020, diferente das outras, mas, sem dúvida, já o sucesso alcançado. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Bruno. Agora nós vamos ouvir as considerações finais do nosso anfitrião, Paulo César Lopes. Quero primeiro agradecer a todos, né, ao presidente Mário, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui conosco. Meu amigo Bruno Braito, muito obrigado também por estar conosco. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer aqui a equipe da CATS, né, capitaneada pelo Politini, que de fato não mediram esforços para fazermos esse ano a Expo Super ACATS online. Como foi dito aqui, uma inovação. O estado de Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente. É a primeira feira de supermercados do Brasil, online. A Expo Super, ela já sempre foi referência para o Brasil, uma das maiores feiras, sempre foi, do setor de todo o Brasil, e dessa vez não vai ser diferente de forma online. Então, eu quero agradecer toda a equipe aí da ACATS por isso. E quero destacar, né, a importância, Mari, Bruno, das entidades empresariais nesse momento da pandemia. Eu acho que todos nós demos um exemplo de união, né, com sentido, com propósito de poder ajudar os governos nesse momento, poder ajudar as empresas. Eu acho que as entidades, elas têm de fato um papel muito importante. Eu não tenho dúvida que, se Santa Catarina é o que é um exemplo para o Brasil, deve-se muito a nossas entidades empresariais que contribuem muito para o crescimento do nosso estado. Então, quero muito agradecer mais uma vez a participação de vocês, agradecer também a Estela. Estela, obrigado por estar conosco e diante desse painel. É uma honra tê-la aqui conosco, e para mim é uma satisfação muito grande estar com todos vocês. E também agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão participando conosco, e esperamos aí que tenhamos uma excelente Expo Super ACATS online. Obrigado mais uma vez a todos. Eu parabenizo a CATES por essa iniciativa inédita de fazer esse evento virtual, pioneiro no Brasil. Realmente a gente está com muita curiosidade sobre, enfim, o que vai acontecer depois. Eu também aproveito aqui para parabenizar as entidades empresariais catarinenses, que elas foram brilhantes nessa pandemia, elas colaboraram para salvar milhares de vidas, e isso realmente foi extraordinário. Nós temos que agradecer muito a vocês por isso. Eu agradeço também aos três palestrantes aqui, o presidente Mário César de Aguiar, da Fiesc, ao presidente da FEComércio, Bruno Braital, e ao nosso anfitrião, Paulo César Lopes. Agradeço muito a oportunidade de mediar esse evento. Agradeço a todos vocês que acompanharam este evento sobre cenários da economia catarinense, e tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um bom dia, boa semana. Obrigado, forte abraço a todos.